Você já deve ter ouvido falar de que os opostos se atraem. Esse é um dito assim muito comum em português. E é interessante que é verdade. A gente, em psicologia, especialmente quando a gente trabalha com relacionamentos e com casais, a gente vê que isso acontece muito. E, por exemplo, eu vejo muito no meu consultório que quando uma pessoa é introvertida, mais de 90% das vezes a outra vai ser extrovertida. Então, quer dizer, um atrai o outro. Agora, hoje eu quero falar de um outro tipo de diferença, e essa diferença a gente vê muito nos casais que têm problemas. E quando eles têm problemas, um deles é o evasor e o outro é o ansioso. Então, nessa gravação agora eu vou explorar um pouco, eu vou explicar um pouco a diferença entre eles e como se origina. E, bem, o evasor, ele tem uma tendência de quando ele se sente inseguro, quando ele se sente atacado, ele se afasta. E o objetivo é de se proteger e também proteger o relacionamento. Quer dizer, o objetivo não é negativo, na verdade ele está tentando solucionar o problema do relacionamento, por exemplo, colocando o problema debaixo do tapete. Já o outro, que é o ansioso, a tendência dele é de buscar, de tentar resolver o problema, de conversar. Agora, é claro que quando ele conversa, ele pode usar alguns métodos negativos no qual a outra pessoa se sente atacada, porque ele pode protestar com críticas, reclamações e insistência e controle, né? Então, o que causa essa pessoa aqui a se sentir mal e então a se afastar e se distanciar, e que faz com que essa pessoa então critique e busque mais, e aí se torna como que um círculo vicioso. Bem, agora eu vou falar de como que isso se origina. E isso pode se originar na infância, no relacionamento com os pais, ou então em outros relacionamentos que a pessoa pode ter tido antes e que causaram um trauma e que levou a pessoa a ser insegura, né? E alguns vão ter essa tendência de evadir-se ou evitar, e outros vão ter essa tendência de buscar e correr atrás e protestar. Bem, e eu vou falar de como que foi descoberto isso. Nos anos 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles perceberam uma diferença, ou seja, um problema que acontecia com as crianças por causa da guerra, quando os pais morriam, ou então tinham que ficar no hospital, ou então as próprias crianças também ficavam no hospital. E então eles contrataram um psicólogo chamado John Bowlby. E esse psicólogo ele criou a teoria do apego, que revolucionou a psicologia, e eu diria que a psicologia entrou numa nova era depois de John Bowlby. E depois houve uma outra psicóloga chamada Mary Ainsworth, que nos anos 70 ela fez uma pesquisa que se chama A Situação Estranha. E nessa pesquisa ela tinha uma mãe, um bebê de 1 ano de idade e uma pessoa estranha ao bebê num quarto. E a mãe ela estava aí com o bebê nesse quarto, depois ela saía do quarto e eles então observavam a reação do bebê à saída da mãe, e depois de 1 minuto a mãe retornava ao quarto, eles também viam como que o bebê recebia a mãe. Bem, eu vou falar rapidamente sobre isso, mas eles descobriram 3 tipos de bebê, e Mary Ainsworth dividiu esses 3 tipos nos bebês que eram seguros e nos bebês inseguros. 60% dos bebês eram seguros.
e 40% deles tinham o apego inseguro. E esses que tinham apego inseguro, eles se dividiam em dois tipos: os evasores e os ansiosos. E ela viu que isso também tinha a ver com a mãe. Como que a mãe tratava esses bebês? E os bebês que eram seguros, a mãe era responsiva às necessidades desses bebês. Ela estava presente para eles quando eles precisavam dela. Ela tinha uma capacidade de. Ela estava conectada com o seu bebê, e quando o bebê estava numa situação de aflição, a mãe ela sabia responder. E isso fazia com que os bebês ficassem seguros. Eles sabiam que a mãe iria estar presente para eles quando eles precisassem dela. Agora, os bebês inseguros é porque a mãe ela não tinha essa capacidade de conectar-se com o bebê, de perceber quando o bebê precisava dele e ser responsiva para ele. Quem sabe ela era desligada, ou quem sabe ela até ficava irritada com o bebê quando o bebê chorava ou precisava dela e respondia para ele de uma forma negativa. Então, uma parte desses bebês eram ansiosos e outra parte desses bebês eram inseguros, outra parte desses bebês eram evasores. E então, o que eles, por exemplo, percebiam de quando a mãe saía da sala, se os bebês eram seguros, quando ela retornava e ela abraçava, ela tentava confortar, eles aceitavam esse conforto da mãe. Então, quando ela saía, eles choravam, eles protestavam, mas quando ela chegava, com pouco tempo, ela conseguia confortá-los e eles estavam bem, eles voltavam a brincar. Agora, os bebês inseguros era diferente. Os ansiosos, eles protestavam, eles choravam. E quando a mamãe retornava à sala, eles continuavam chorando, eles não aceitavam o conforto dela, eles levavam muito tempo para voltar ao normal. E já os evasores, vejam, quando a mãe saía, eles não choravam, eles não protestavam. Quando ela voltava, eles eram indiferentes à chegada dela. E daí eles pensavam, será que esses bebês eles estão bem, eles são independentes, eles não necessitam da mãe? E eles mediram os sinais vitais desses bebês, eles perceberam que eles estavam muito ansiosos, que na verdade eles não estavam bem, eles não estavam tranquilos. Eles, na verdade, eles aprenderam a não confiar na mãe, porque a mãe não estava presente para eles. Então eles se adaptaram a essa distância da mãe. É como se eles pensassem assim, bem, sabe que eu não posso confiar mesmo e também não adianta chorar, ela não vai me atender mesmo, então melhor eu aceitar isso e ficar na minha. Agora, os bebês ansiosos, por outro lado, eles tinham outro tipo de reação, em que eles ficavam tentando se reunir com a mãe, eles protestavam, reclamavam, brigavam, né? E tentavam chamar a atenção da mãe. Agora, imagina que esses bebês inseguros crescem, e esses evasores e esses ansiosos depois se encontram um com o outro. Existe uma modalidade que se chama de terapia de casais centralizada nas emoções, e essa modalidade, usando a teoria do apego, ela estuda nos adultos como que eles, os problemas que acontecem entre eles quando eles são inseguros. Eles descobriram que os opostos se atraem. Praticamente mais de 90% das situações em que existe um problema entre casais é porque um deles tem uma tendência a buscar e a ir atrás e o outro tem uma tendência a se afastar. E um alimenta o outro e eles criam esse círculo vicioso, um padrão que eles não conseguem sair dele sem ajuda.
E nesse padrão, o que acontece é que, bem, na lua de mel, na maior parte das vezes, eles estão bem um com o outro, né? Ah, mas com o tempo, esses problemas vão aparecendo. Porque um belo dia, esse aqui que é ansioso não gosta de alguma coisa que o outro fez. E daí ele protesta, ele reclama, e ele critica, e ele exige, ele insiste, ele controla. E esse aqui fica chateado, ele pensa assim, sabe? Realmente eu tô naquela situação de novo. Tá voltando tudo de novo que eu sofri na minha infância, ou que sofri num outro relacionamento. E tá confirmado que eu não posso realmente confiar nas pessoas e que elas não merecem a minha confiança. E o que eu vou fazer é que eu vou me afastar, eu vou me distanciar, eu vou, né, dar o gelo aqui. E quando ele faz isso, que ele se distancia, ele se afasta, esse aqui fica mais ansioso ainda. E ele protesta, e ele reclama, e ele critica, e ele briga e insiste. E daí esse aqui se distancia mais ainda. E eles ficam nesse ciclo vicioso, eles não conseguem sair desse ciclo vicioso. Agora veja que o interessante é que os dois têm uma boa intenção. Esse aqui, ele quer resolver o problema. Só que a maneira dele resolver é uma maneira que para esse é uma maneira negativa, porque ele se sente atacado. É uma maneira em que ele critica, ele exige, ele demanda, ele controla, ele cobra, né? E esse aqui, por outro lado, ele tenta colocar o problema debaixo do tapete. Olha, não vamos falar sobre isso, sabe? Não, isso é muito difícil. Paz e amor, né? Vamos esquecer, o passado é passado. Mas tudo isso, para esse aqui, é como se ele estivesse ignorando ele. Ele fica mais chateado ainda, como se as necessidades dele não fossem importantes, e reclama mais, e critica, e controla. Bem, o meu objetivo aqui é de mostrar para você essa diferença e que nós, né, psicólogos que ajudamos casais, o que a gente faz em primeiro lugar, a gente tenta mostrar para o casal essa diferença, esses opostos que eles estão e esse padrão que eles estão criando que na realidade não está ajudando em nada, né? Eles estão presos nesse ciclo. Então, a gente primeiro tenta ajudar o casal a ficar consciente do papel que cada um está tomando nesse problema que eles estão criando. E quando eles conseguem ver isso e ficar conscientes, agora eles tentam sair desse círculo. E agora o que eles fazem é que eles se unem um com o outro. E eles vão combater esse ciclo. Veja, eles não estão combatendo um ao outro porque o inimigo não é um nem o outro. O inimigo é esse círculo que eles estão nele, né? O inimigo é a inseguridade deles. E aí então quando eles se juntam um com o outro, eles se conectam para combater esse padrão que eles estão, esse ciclo vicioso. Aí então é quando eles conseguem superar o problema. Bem, aqui é um resumo praticamente, mas eu espero poder gravar mais vídeos e você fica sintonizado, que aí eu vou falar mais sobre como solucionar esse problema.